Nós vamos começar mais um episódio do podcast Fator Estratégico, né, que eu falo sempre que a gente vai falar aqui de estratégia, de estrutura, de resultado. E hoje a gente vai trazer um casal aqui que a gente que tem curiosidade de saber uma empresa, quando a gente vê, começa uma loja, aí depois você vê começou duas, três, você vê uma empresa crescendo, e muitas vezes a gente tem uma curiosidade de falar, pô, como que isso começou? Como que isso deu forma? E hoje a gente está aqui com um casal que vai falar muito sobre isso daí pra gente, vai matar a nossa curiosidade, a gente vai também entender um pouco o que é trabalhar em casal, empreender em casal, ver se vai briga para casa, se fica por ali, né? Então nós vamos falar aqui com o Adrian e com a Tainá, do Mega Feirão dos Calçados. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo aqui de muita qualidade, de muito aprendizado e também, como eu já disse antes aqui, de matar muita curiosidade que eu tenho, né? Eu sempre deixo essa parte para vocês se apresentarem, falar um pouquinho quem que é o Adrian, quem que é a Tainá, quando começou, o que começou, quem chegou depois, como que foi, como começou o Mega Feirão. Fala também da parte da família, como que ela é em casa, filhos, tudo isso. Eu vou deixar um pouquinho para vocês conversarem um pouco sobre isso. Legal, Júnior. Obrigado pelo convite aí. Sou Adrian, do Mega Feirão dos Calçados, pai de Pedro e de João. Tenho um menino com 4, outro com 2. Esposo de Tainá, que, né, pra mim ela é cofundadora, igual você disse aí da sua empresa lá, cofundadora, porque em 2017 ela entrou, a gente começou lá em 2015, em Naviraí, como loja de calçado. Mas tem uma história por trás aí de antes, que também eu vou estar contando. E em 2015 começamos, fez 11 anos, né? Fiz 11 anos. Chegamos, adotamos Dourados como a nossa segunda casa em 2018. Dourados nos abraçou. Eu sinto como Dourados como que minha segunda casa. É como se eu tivesse nascido aqui, porque 2018 tem várias fases, né? Tem vários dias importantes, tipo Day One da minha empresa. E Dourados foi um dos que a gente vai contar aí, que em 2018 foi, assim, foi uma virada ali, que praticamente foi um recomeço aqui em Dourados. Então, assim, é isso aí. Tainá? Bom, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder contar um pouco mais da nossa história. Conheci o Adrian em 2017. Ele já estava abrindo já a segunda loja, né? Mas eu vou deixar ele contar ali do início mesmo, como que surgiu a ideia do Mega Feirão. Como que surgiu isso? Não, porque assim, a gente fica curioso, né? Porque você acabou de falar, começou em Naviraí, né? Adrian, Tainá, vamos ser bem sinceros, Naviraí é uma cidade pequena. Então, realmente, a cidade ficou pequena para você, cara. Ainda mais vocês com essa mentalidade de crescimento, de expansão, né? Ficou pequena. Então, da onde brotou isso daí, essa centelha de começar algo como você mesmo? Depois eu vou mostrar aqui que eu vi uma postagem esses dias sua do Caíto lá, que fala assim, Sim. cara, o cara tem que ser louco mesmo, cara. O cara tem que ser louco. Então, como que picou esse bichinho da loucura de empreender desse tamanho, cara? Voltando, assim, até eu lembrei de um momento aqui, uma vez que a gente tava chegando na 163, eu tava com ela, e a gente tava vindo pra Dourados ver uma possível salão pra alugar, né? E a gente viu a Dourado enorme, e eu acostumado a empreender em Naviraí, cidade de 50 mil habitantes, que todo mundo conhece todo mundo. Carapó, né, também, não menosprezando, uma cidade excelente, porém pequena. Com todo respeito. E eu falava, mas gente, Dourados, grandes players, redes, tinha 2 redes grandes aqui na época, né? As 2 grandes do calçado, que já tava com mais de 80, 100 lojas. Eu falava, como que a gente vai chegar lá, né? E ter um pedacinho de mercado. E aí eu falei, Tainá, a gente vai chegar aqui e um dia a gente vai lembrar desse papo que nós estamos tendo aqui, tá? E hoje voltou isso aí, eu lembrei agora aqui. Cara, foi assim, o começo do começo, o Mega Feirão surgiu, assim, o modelo de negócio, porque a gente criou um modelo de negócio. Eu não costumo dizer que a gente é muito, assim, concorrente com esses concorrentes que a gente tem de shopping, por exemplo, esse que tem a rede de loja grande aí. A gente costuma ser um nicho diferente, porque a gente nasceu para atender o público ali mais popular, trabalhador, a classe CD do calçado. E como que eu identifiquei esse público, Júnior? Lá em Naviraí, meus pais trabalhavam tinha uma lojinha de roupa usada, brechó. Né? E na época brechó era um negócio até estigmatizado, né? Não é igual hoje que é bonitinho, tem umas lojas bonitas, até franquia, né? Mas era aquele negócio, o pessoal, né, tinha meio receio e tal. Só que você botava
produto masculino, camisa, calça e calçado, vendia tudo pro trabalhador. Porque não existia lojas de produto barato novo. Então o trabalhador precisava do quê? Um produto de segunda mão para conseguir fechar a conta dele. Então você pega ali, em 2011 eu tava fazendo isso ali, até que não tava tão ruim ali. 2015 foi agravando. E quando eu falo que quando a roupa usada tá fazendo isso aqui, é porque o país não tá legal. Porque as pessoas estão com menos poder de compra, a coisa tá apertando demais, o cara não consegue, às vezes tá com o nome ruim, não consegue ir lá comprar um crediário, e a coisa tá apertada e ele vai pra segunda mão ali. Né? E meu pai tinha essa loja, voltando um pouquinho, com 17 anos eu saí de casa. 17 anos, meu pai, eu já mexia nesse brechózinho do meu pai, era um salãozinho de 80 metros, bem pequenininho, e dava só pra subsistência. Aí meu pai falou assim, você quer estudar? Eu já nunca, assim, fui muito bem nos estudos, assim, bem assim, pra escola e tal, porque eu, só voltando um pouquinho mais ainda, eu fui criado lá no Paraguai. Meus pais paranaenses foram abrir terra lá dentro do Paraguai, café na época do auge do café, e eles foram pra lá, e lá abriram terra, tudo. Meu pai conheceu minha mãe lá, paranaense também, minha mãe aqui de Perobal, meu pai lá de Xambrê. Os dois se encontraram, casaram, tudo dentro do Paraguai, porém brasileiros. E eu nasci praticamente lá, porque eu só vim nascer em Sete Quedas ali do outro lado da fronteira, e voltei dentro do Paraguai. Quando foi com 11 para 12 anos, meus pais falaram, é muito difícil aqui o Paraguai. Naquela época era quase igual lá na África, assim, bem difícil mesmo, tudo de chão, não tinha hospital, era bem Mas precário. desculpa, porque você parece ser tão novinho, cara. Eu tenho 36 anos, sou 36, de 90. 90. Aí com 12 anos, meu pai vai pro Brasil e começa um negócio da família. Toda a família mexe com um brechózinho. Uhum. Assim, todo mundo tem um negocinho ali, uma loja de roupa usada. A gente começa ali, então ele, na dificuldade, ali criou a gente, criou eu, ali na Viraí. Quando completei 17 anos, meu pai falou assim, ó, você quer tocar uma loja? Tem uma oportunidade para pegar uma loja lá em Miranda, ou você quer tentar uma faculdade, ou continuar estudando? Rapaz, eu era louco pra abrir um negócio. Assim, mexendo ali, e naquele jeito difícil lá, né, mas tocando. E aí eu saí de casa com 17 para 18 anos. Fui para Miranda. Porque a gente achava lugares que tinha índio. Porque em lugares que tinha índio, aqui mesmo era um lugar muito bom pra vender roupa usada. Vendia bem roupa usada. Abri a loja lá, eu lembro que na época a gente pegou de um familiar 15 mil emprestado, meu pai pegou, confiou em mim. Meu pai me deu foi o primeiro aporte, assim, de acreditar em mim, que ele falou assim, olha, pegar esse dinheiro aqui, você abre a loja lá, bota a roupa e vende, e ele pegou um dinheiro lá, eu lembro que de um familiar lá, 2%, que foi no nome do meu pai, que meu pai que tinha o crédito, meu pai sempre foi um cara muito certinho, peguei esse dinheiro, ele botou eu num Garciazão ali na Viraí, eu fui lá pra São Paulo, sozinho também, já botou eu num sozinho, que ele falou assim, moleque, tem que criar perna. E eu fui Casca grossa já. Nunca tinha ido pra São Paulo, a não ser ido com meu pai de carro, né? E aí ele botou eu no 11, fui de 11, aí desci lá, fui até a cidade lá, que é a cidade das roupas usadas lá, que Pra comprar. é o Parque Novo Mundo ali, Vila Maria. Pra comprar, lá um tio meu tava lá, me deu uma mão ali, escolheu, ajudou a escolher ali, fiz uma carga de caminhão de retorno da JBS, os caminhão ia cheio de carne e voltava vazio. Eles falaram, pega um retorno aqui, fica baratinho o frete, você vai com essa mercadoria. Eu já montei dentro desse caminhão, já vim com um caminhão com a mercadoria. Isso com 17 anos ainda. Beleza. Eu falei, opa, esse menino vai dar bom, né? Vou postar. Beleza, fui pra Miranda, abri a loja. Sempre fui voltado pro marketing e tal. Fiz bastante propaganda ali e tal. A loja vendeu bem. Eu lembro que eu liguei pro meu pai, eu tava com 20, 22 mil na conta. E a dívida era 15 ainda. 15, mas os juros ali ia dar mais um pouquinho ali, né? Falei, pai, vamos pagar o nosso aportador lá, o cara que emprestou esse dinheiro pra gente. Vamos zerar o negócio? Vamos matar isso aí, né? E meu pai acreditou muito e falou, putz, a loja tá começando. Ele falou, filho, reinveste isso aí. Na época tava naquele auge do pessoal pegar aqueles excursão e ir pra Bolívia. Comprar aquelas roupas na Bolívia. Tênis. Trazia, vendia. Roupa, trazia, vendia. O que eu fiz? Nessa época eu nem trabalhava com calçado, era só usado mesmo ali. Meu pai falou, vai lá, compra essas roupas, vai colocando roupa junto ali, que tem bastante indígena, você vai vender bem e tal, vai dar certo. E eu ia pra Bolívia, tinha um teto lá que podia comprar, acho que era até R$1.500 na época, eu não lembro. Mas eu gastava R$1.000 pra mim. Comprava tênis pra mim, aquele negócio, todo moleque novo, né? E aí começou a ter amigos, festas, daí começa a aparecer, né? Você com dinheirinho, começa a aparecer uma amizade todo ali. Todo mundo já fica mais legal. Mais legal, pagando pra todo mundo. Enfim. Primeira lição que você aprendeu. Foi a primeira lição, porque eu quebrei, eu fiquei... Aí reinvesti esse dinheiro, mas o dinheiro, quando você não injeta tudo num negócio de novo, você sabe, o dinheiro vai sumindo, vai desaparecendo. A loja foi ficando meia
ruim de mercadoria ali, as vendas caíram. Enfim, passei 2 anos lá. Pra você ter noção. Eu dormia no fundo da loja, não dava um banheiro o quartinho que eu morava no fundo da loja. Um calor que é insuportável o calor de Miranda, porque é uma cidade no baixo. Eu já fui Em jogar volta. lá. Quente, mas quente, meu amigo. Sem ar-condicionado. Enfim, quando foi em 2011... 10? É 10 pra 11. Não, Você Mas- voltou. foi antes, amor, porque foi 2000, foi 10 pra 11, né? 10 pra 11 que você retornou. Mais ou menos em torno. E eu falava, pai, nós temos que abrir uma loja grande, porque na família um monte de gente tinha dado certo com lojas grandes. E nós com a cabecinha pequena, com lojinhas pequenininhas. Mas mercadoria barato tem que ter volume. Porque volume, você vendendo bastante, ela vai te dar mais rentabilidade. Eu falava, Naviraí, dá uma loja grande, pai. Vamos abrir uma loja grande junto. Eu pego essa minha mercadoria pequena aqui. Meu pai tinha a lojinha pequenininha dele lá. Junta. Vamos juntar e abrir uma loja maior. E tinha surgido um salão lá de 200 metros. Que era enorme, porque nossa loja era de 80. Dava 230 metros. Era 7 por 30. 210 metros. Vimos o aluguel baratinho, era fora de mão, meio de lado assim, mas a gente conseguia ponto de referência, conseguia fazer uma propaganda pro pessoal achar. E eu lembro certinho que nós pegou, juntou essa mercadoria toda, juntou a mercadoriazinha que o pai tinha, e aí a única coisa que eu tinha era uma dívida que já tava 20 mil reais na época. Isso em 2010. 2010. Era como se fosse hoje, sei lá, uns 200 mil hoje. É, Era grana. É grana. Voltei com a dívida praticamente quebrado. E aí, quando a gente, na família, quando acontecia de dar essa quebra de caixa, que não tinha pra onde correr, a gente tinha um negócio que eles compravam 1000 bolas, aquelas bolas do chave, bolas de Uhum. brinquedo, Aquelas E- bolas de parque, né? Que é bola de parque. A Aham. bola do Kiko. Coloridona. E na época não tinha isso aqui, a molecadinha era quem estudava de manhã, de manhã assistia televisão, quem estudava à tarde, de manhã assistia televisão. Então a molecada ficava em casa. Na E rua, aqui, né? e aqui nós passava eu comprei uma Belina 89 aqui em Dourados, inclusive ali na Monte Alegre. Nós achamos um anúncio de uma Belina, Parecia uma barca, Belina, né? compramos a Belina e eu falei, pai, meu pai me ensinou ele nunca nem fez crediário para não ter cobrador na casa dele. Então não tinha opção dentro não tinha opção de ele ficar, porque querendo ou não, ele tinha me garantido. Então eu tinha que pagar de uma forma ou de outra. Eu não podia deixar o nome dele entrar nessa dança aí, porque era eu que tinha feito a cagada. Eu falei, eu tenho a responsabilidade de pagar esse negócio. Aí peguei, eu falei, eu faço qualquer coisa que eu preciso. Eu vou. Pegamos essa beleninha, colocamos essa grade em cima, comprei essas 1000 bolas ali em Araçatuba, na fábrica da Jolemar Bolas. Coloquei um fogareirinho, um colchão e vazei pra São Paulo. Fui aqui pra Prudente, depois fui pra Birigui, que daí a gente sempre sabia que sapato, sempre que trazia, vendia muito bem. Então fomos pra Birigui e falei, lá é capital do sapato, deve dar sapato. Fomos pra Birigui, deu muito sapato. Depois, no final, fui pra Franca. Franca, eu virei minha cabeça. Porque Franca, todo mundo trabalha com, chama facção de calçado. Que você pega esse calçado que vem aqui pra cá, eles passam em vários processos de, tipo, artesãs que ficam em casa, Aham. costurando, à Aham. mão. Então você lidava muito com as mães em casa, e aí você fazia muitas trocas boas, porque o pessoal tinha aqueles leves defeitos em casa, aquelas caixas de sapato. E vinha aquelas caixas de sapato, o pessoal trocava por 5, 10 bolas, eu fazia aqueles negócio o dia inteiro e tal. Lotava a Belina, eu trazia pra cá, colocava na loja, pagava R$1 na bola, o produto vendia 15, 20 reais, chegava e fazia assim, ó. Porque era escolhidinho, né? Era coisa boa. Falava, não, isso aqui é pra negócio, a gente troca aqui e tal. Lá eu tenho uma loja de roupa usada que a gente revende e tal. Fazia os negócios ali o dia inteiro. Tinha dia que trocava 100 bolas, 80 bolas no dia, você fazia uma diariona. Porque você já sabia o preço que ia vender. E a margem era alta. Eu botava na Belina, vinha e meu pai daí tocando ali na E Viraí. o pessoal trocava por bola. Por bola. Porque assim, imagina, hoje, você chega num bairro, até hoje, cara, se fazer isso dá certo, mesmo tendo a tecnologia. Mas a estratégia é o seguinte: você chegou no bairro, você trocou a primeira bola. É difícil você fazer a primeira. Mas uma criança pegou a bola, ela passou na rua com aquela bola na mão, Tchau. não é pela bola. É porque um pegou. O outro também Aí quer. todo mundo vem. Aí vem. Aí se fazia a rua inteira. Só tinha dia que numa rua a gente terminava uma belinha de bola. Aí tinha que encher de novo. E fazer outra, enfim. Tinha vez que acertava, assim. Só que na época não tinha tanta estratégia. Mas a estratégia, quando eu acertava a primeira troca logo cedo, cara, que a criança passava na rua com a bola, o dia bombava. Mas não tinha estratégia, porque você também era novo, né, Moleque, cara? criança. Né? Imagina. Nem estratégia passava na sua Nem cabeça. Era, sabia. era totalmente intuitivo. Totalmente. Imagina, você chegava numa cidade igual ali, Birigui.
Ninguém aqui, não tinha nem lugar pra você dormir. Eu dormia dentro da Belina. E o cara alugava um quartinho pra mim, só que não deixava eu dormir, porque o cara falava, pô, não, eu te alugo aqui, mas dormir não. Só pra mim depositar as mercadorias que eu pegava no dia. Aham. Então eu usava lá pra fonte de energia, que eu enchia as bolas lá. Chegava à noite, eu deixava as mercadorias lá, que eu arrecadava durante o dia ali trocando por bolas. E à noite eu ia pro posto, dormia no posto de gasolina. Porque a maioria das pessoas, imagina, eu não tinha condição de alugar uma casa. E eu ia alugar a casa, quem quer ser meu fiador? Imagina você chegou na cidade de novo, quem que vai fiar? Então você não tinha estrutura nenhuma, tinha que chegar ali, era o que dava. Dormia em posto de gasolina e tal. Beleza. Nisso vinha, voltava, estruturei a loja assim, dentro de 6 meses eu consegui pagar o que eu devia. 6 meses na roupa usada, nesse trabalho, pegando direto da fonte, eu consegui pagar os 20 mil que eu devia na época. Livrei da dívida, aquilo foi um alívio pra mim. E aprendendo a trabalhar, foi daí que eu pegava, eu ia pra Franca, trazia aquele monte de calçado, chegava na loja, botava 20, 25 reais, vendia tudo. Eu falava, mas gente, ninguém tem isso, tem um negócio aí. Se a gente conseguir um produto de fundo de quintal, uma coisa que dá preço pra vender a 30, 40 reais, tem um negócio aí, porque em 2014 eu larguei a loja com meu pai, porque na época daí ele ficou, nós foi transformando, foi colocando tudo novo, tudo que eu ganhava no usado, eu não gastei mais um centavo à toa, cara, de lá pra cá, só mercadoria. Tudo que eu conquistava aqui no usado, eu ia botando de já leves defeito, produtinho seminovo, produtinho novo, saldo de amostra. Lá nos fabricantes, eles saem com a mala. É uma mala que sai tudo número 35 feminino e no masculino é tudo 39. E aí essas malas, todos os representantes saem vender. Fazer showroom e tudo mais. Chega o fim da coleção, Eles voltam. eles mandam pra fábrica de novo. E a fábrica não tem o que fazer com aquilo. E aí eu chegava nas fábricas e falava, cara, você não tem um lotezinho, mercadoria de ré, de lote e tal, com defeito, pra vender? Você falava, cara, tem as amostras aqui, você interessa pelas amostras? Uhum. Quanto você faz? Tanto, pagava 10 reais. Chegava lá, colocava 25, 30, vendia assim, ó. 2 palitos. E era tudo 35 e tudo 39. Tinha desnumeração, mas E era. se tivesse mais Mas tinha numeração, preço. e aí, né? Mas tinha preço. Aí eu era muito vendedor também, porque eu ia lá, voltava, vendia na loja. Falava, ó, quem usa, falava pros meus vendedores, falava, ó, quem usa 39, 38, você fala pra ele por uma meia grossa. Quem usa 40, Pra pôr uma veia fina. se quem usa 40, você tira a palmilha. Que daí ele vira 40. Cara, ó, eu vou te E falar aí, uma dessa daí, cara? ó. Desculpa interromper, pode. já interrompendo, né? Mas assim, eu jogava futsal, fui jogador profissional de futsal, tudo, né? E eu tava jogando uma vez um campeonato brasileiro juvenil. Ó, aí eu começo a falar a idade, né? Em 92, você tinha 2 anos. Aí eu já tava com meus 18 já. Aí eu tava jogando lá no Paraná, em Arapoti, terra da Empacel, que tinha um timão lá, tal, não sei o quê. E aí todo mundo lá, eu chegava aqui na nossa região, todo mundo usava aquele tênis chinesinho, DH, vocês devem Não, lembrar, né? ponte. Não, Não era era nem Del Ponte chinesinho e ainda. DH Ah, só. era o Aquele, Conga. o Estrelinha, aquelas coisas lá do Sim. Paraguai só. Todo mundo jogava futsal só com isso daí. Aí eu cheguei pra jogar esse brasileiro, cara, eu fui jogar contra GM, Sadi, Enxuto, os caras tudo. E os tênis, daí os caras já tudo com pênalti já. Pênalti do Douglas, Vander, Morruga, aquelas coisas. Cara, eu olhava aqueles tênis assim, eu fiquei com. Sabe quando você chega, a água fica cheia de. Desejando. Fica cheia de água e vontade de usar aquilo lá. Aí eu olhei meu treinador, cara, com um tênis daquele, cara. Eu falei, cara. Já cheguei à noite, já rasguei meu tênis e tal. No outro dia eu cheguei, ó, meu tênis estourou. Aí eu calço 40, 41. Aí eu falei, depende do frio, né? O pé encosta. Aí chegou lá e eu falei assim, ó, estourou. Ele falou, pô, mas e agora? Eu falei, mas o seu tênis aí, você não quer emprestar, não? Ele falou, que número que você calça? Eu dei uma olhada no tênis dele, cara, eu falei assim, cara, isso daí deve ser uns 39, 40, acho que dá, né? Falei, ó, a gente brinca, eu falei, ó, dos 35 aos 42, qualquer um serve. Mas eu falei, não, eu uso 39, 40, lá, o meu é 39. Eu falei, não, dá. Cara, coloquei o tênis só pra usar um tênis que eu queria. Joguei o campeonato todo com o dedo que tava encolhido, assim, tudo dolorido, mas por quê? Porque quando a gente não tem, cara, o que você quer pôr, não importa se ele é. Só pra linkar o que você tá falando, não importa se ele tá grande, se ele tá apertado, o cara quer um tênis novo, ele não tem condição.
Se ele for um pouquinho mais apertado, ele usa. Se for um pouquinho maior, ele vai Ele usar vai também. usar. Então você pegou um filão que, mesmo tendo uma só numeração, você pegava 3 numeração ali, do 38 ao 40, você abraçava todo Pegava mundo. três. Da mulher, a mesma coisa. Elas davam um jeito e o negócio, eu sei que vendia. Chegava, vendia. E eu falei, gente, mas tem um negócio aí, poxa. E aí eu comecei andando lá, comecei a ver que tinha fábricas de fundo de quintal que dava preço pra vender nos... Não o preço que eu vendia, mas uns 40, uns 50 reais. Tinha produto que dava pra vender. E aí eu ia comprando, comecei a comprar e trazer. Então, quando foi ali em 2014, eu já tava com a loja, calçada era já tudo novo, já vendendo bem, fazendo marketing e tal. E meu pai ia em Goiânia comprar roupa. Então ele ficou mais na roupa e eu fiquei focado em calçado. E eu falava, pai, eu quero montar uma loja. O meu sonho é montar uma loja. Eu já visualizava uma loja de calçado. Porque eu peguei o calçado como minha. Vendia e o trabalhador. Cara, o cara agradecia de ter um tênis. Um calçadinho ali de 40 reais, de 30 reais na época. Não, e você começou a andar nessas. Pô, você tá falando de Birigui e Franca, cara, que o pastor da minha igreja é de Birigui. E ele trabalhou em fábrica, em loja de calçado, lá em indústria de calçado. Ele fala que eles. Então, assim, diz que em Birigui, muita gente só. Esse daí o trampo, cara. É calçado. E Franca é mais ainda, né? Tanto é que Franca você tem do popular até calçado de nível. Internacional, de exportação. Então, assim, Lá lá É a é. capital do couro, É a né? capital do couro. E E Birigui você- do infantil. E você, a hora que começa a transitar isso daí, com certeza você ia voltar apaixonado por isso daí mesmo. E o bichinho do calçado Oh. picou. E eu ficava com medo, porque tinha um lojista grande lá que tinha tentado uma loja, eu acho que era Kipé o nome, e ele meio que ficou um ano no mercado e saiu do mercado. Eu falava, esse é meu único que acendia. Eu falava, mas e agora? Esse cara que tem dinheiro não deu conta de mexer com esse nicho popular de entrada, como que eu vou conseguir? Mas eu acho que o dele já não deu certo, porque eu já trabalhava muito bem aqui, pertinho, ali, com o meu calçado. E eu já era mais reconhecido como o cara do calçado popular. Uhum. Então meio que ele viu esse mercado e ele quis abrir meio que pra brigar com o meu público ali. Ele não teve E força. acabou que não teve força, porque eu ia na fonte, eu batia busão. Eu ia busão, voltava com aquele saco de mercadoria no busão. Não tinha frete, era eu indo com a passagem, dormindo nas rodoviárias em cima daquele saco de calçado e chegava, vendia. Depois aí eu indo com a caminhonete, que ia lotado de calçado enlonado, ia, voltava, vendia. Então era diferente, né? O cara era frete, vinha na porta, comprava de representação. Então, no mínimo 20, 30% mais caro ele pagava. Cara, e assim, eu não imaginava nunca, cara, essa história assim de praticamente pegar na mão mesmo o negócio e fazer arregaçar a manga e você foi no dente, cara. Sim. Foi quando tudo era mato, foi desbravando mesmo. Literalmente. Porque, por exemplo, lá tinha as lojas de crediarista que vendia as marcas, Pênalti, Nike, Adidas. Imagina um tênis de, na época, 400, 500 reais. Quem tinha condição de comprar era quem tinha dinheiro. A pessoa que não tinha condição, até mesmo um calçado de entrada era 200 reais. Então o cara tinha que comprava pro pai e para um filho, parcelava em 10. Quando terminava, tava terminando de pagar, daí comprava para o resto da família. Era sempre picadinho. Não tinha oportunidade de comprar para a família inteira. Todo mundo tá com o tênisinho novo, né? Não tinha, isso não existia. E aí o meu não era crediário, eu vendia só à vista e no cartão, sempre foi assim. Então era tudo à vista praticamente, mas o preço dava pro cara chegar. O cara tinha um cartãozinho, o cara parcelava ali em 3, ele conseguia levar com, sei lá, 200 reais, ele levava, sei lá, 5 pares de calçado. É outra história, né? Ele praticamente calçava a família ali. E aí, assim, eu já tava vendendo já calçado novo, mas assim, morrendo de medo porque esse player tinha fechado, né? Mas eu falava, eu acredito, eu quero ir. Meu pai falou, olha, eu tô velho já, eu não quero ir porque eu tenho medo do crescimento. Se foi lá também não deu muito certo, eu não sei se eu quero. E eu vou ficar quietinho com a minha loja de confecção aqui que tá dando certo, eu fico aqui, pontinho tá bom e tal. E você vai pro risco, né? Falou, moleque novo, ele tem que ir pro risco. E aí isso foi em 2015, quando nasceu a primeira loja de calçado minha. mega... Chamava Atacadão dos Calçados. Atacadão dos Calçados. A primeira loja chamava Atacadão. Cara, e aí até eu falei assim, você imaginava, cara, chegar onde você chegou hoje, quando você começou? Não. Eu imaginava assim, eu tinha um sonho grande de ter uma loja. Eu lembro que o meu sonho quando eu abri uma loja de calçado. O sonho que a gente tem quando menino, quando criança eu lembro que eu tava na Belina lá, em Franca lá, e eu via aquelas Hilux daquele modelo 2010, aquela frente nova. Tinha acabado de lançar aquela frente nova.
Falava, mas isso é maldito demais, cara. Meu sonho é ter um carro desse. Eu vou trabalhar aqui pra conquistar esse carro. O sonho era aquilo, era trabalhar pra conquistar o primeiro carro, né? Que é um sonho de qualquer criança ali, moleque, né? Novo, de 20 anos, 22 anos, 23 Eu anos. falo assim, que os primeiros objetivos, eles são muito fúteis, cara. É porque a gente não tem nem dimensão realmente do que Por, a gente pode sonhar, né? por mais que eu tava resolvendo Sim. um problema bacana, que é, tipo assim, dando acesso a uma pessoa que não tinha condição nenhuma de comprar pra família inteira, mas eu tava fazendo aquilo dali, tipo assim, pensando, poxa, o meu sonho que eu tinha era tocar a loja, abrir essa loja pra mim, assim, dar certo primeiro. Primeiro dar certo, porque eu tinha dado errado, eu tinha quebrado. E ali nessa primeira loja ali, você já pensou, já foi aquela coisa assim, eu vou ter essa, mas eu vou ter mais? Ou essa daí você só tava pensando ali naquele momento? Eu já tinha vontade de ter mais, eu já tinha vontade de ter mais, assim, de abrir mais de uma loja. Já Eu- fazia parte, É, já. da cabeça mesmo, acho que eu tinha vontade de ter mais de uma. Cara, e aqui eu vou pegar aqui o gancho, né? Porque fica tranquila, Tainá, você vai entrar, você vai conversar bastante ainda, porque a hora que entrar na parte da Tranquilo. gestão aí, pelo jeito, a conversa vai ser mais com você do que com o Adrian, né? Mas aqui entra um pouquinho, né, que é esse medo, né? Que você fala, pô, fiquei com medo de quebrar, fiquei com medo, aconteceu ali atrás. E esses dias eu tava olhando ali no Instagram, eu vi um story seu, né, do Caíto Maia. Né, eu até anotei aqui que eu falei assim, eu quero falar certinho para não ter, né, tava escrito dormir preocupado, acordar esperançoso, ouvir que não vai dar certo, continuar mesmo assim, carregar o peso de muitas decisões e seguir acreditando menos, mesmo quando ninguém mais acredita. É isso que é Cara, empreender, cara? é um resumo. Eu vi aquele ali do Caíto, eu falei, cara, que massa isso, porque a gente já passou por todas essas fases e cada mudança que tem, o Brasil é muito assim, muda totalmente. Nós tivemos transformações assim que praticamente a empresa se reinventou 2 ou 3 vezes nesse processo de 11 anos. 11 anos de empresa, ela já se reinventou umas 2 ou 3 vezes. Não, e quando eu li essa frase, eu falei assim, cara, para quem não empreende, isso daqui não. Não, não é nada, né? O Mas cara para não quem entende empreende, é uma autobiografia essa frase, cara. É justamente isso, né? Porque a gente não tem garantia de nada. de nada. É desses. Igual, você teve um momento que tem que decidir. E aí, faço, não faço? Vou, não vou? E agora, com certeza, é mais tranquilo compartilhar a decisão com alguém, né? Porque quando a gente fica ali no estratégico sozinho, cara, eu falo que é um lugar muito solitário, né, cara? Eu lembro que lá em 2015, cara, eu já era raquítico, e eu emagreci uns 3 quilos ou mais, cara, de preocupação. Eu não dormia de noite, porque eu investi tudo, sem saber se ia dar certo, não All tinha in, garantia nenhuma, eu all dei in. all-in total. O dinheiro que eu tinha era um dinheiro que eu já tinha feito um nome no Banco do Brasil, tinha conquistado lá um crédito de 50 mil, e eu tinha crédito com meus fornecedores. Então, eu tinha a minha loja ali, a minha parte do calçado, era tipo uns 80, 100 mil de calçado. Eu tinha esses 50 mil, comprei tudo de calçado. E eu fiz uma compra lá de uns 120 mil de mercadoria para 30, 60, 90, 120. Porque eu já tinha nome lá. E aí surgiu a minha primeira loja, Atacadão dos Calçados, na Rua Lagoas lá. Namorei com o prédio lá, foi um ano de namoro com esse prédio. E até que o dono é o pai do menino do ABV aqui, o Ah, do Ari, Ari? do Ari, é o pai do Ari, é o dono do prédio. Seu Alcides. Eu lembro que ele e a esposa dele, cara, ajudou na nossa inauguração. Eles ajudou a vender. Eles gostou tanto ali daquela coisa acontecendo ali, né? Eu muito novo, que eles ajudou lá, foi bem bacana. E aí ele fez um preço muito bom na época pra mim, né? Mas ainda era caro, porque eu pagava 1.400 ali, a loja que era junto com meu pai. E ele fez, todo mundo pagava 5, 5,5. Ele fez 3.500 pra mim. Fez uma oportunidade pra mim no salão. Falei, pô, agora eu vou. Sei que no último dia, Júnior, eu tinha nada na conta, mas a fachada tava pronta e eu falei, eu fui dei all-in nas rádios todinha. Porque em todas as rádios, som de rua, eu fechei a cidade na propaganda. Falei, não, tem que dar certo, porque se não der certo, ferrou. E cara, o primeiro mês a gente vendeu 190 mil. Cara, Meu compromisso era tipo 120, eu vendi no primeiro mês 190 mil, isso em 2015. então Era era uma um, grana legal. não, tremendo Legal. faturamento, cara. 29 de abril eu inaugurei. Dia 29 de abril de 2015. Aí, Tá cada um dos calçados. Eu nem sabia de nome, de NPI, de registro de marca, nada lá atrás. Foi quando começou o Mega Feirão, 2015.
Cara, e aí a Tainá chegou. Quando foi em 2017, 17. né, já tinha ali, né, acontecendo errando, acertando, porque daí começa a aparecer um monte de representante, todo mundo quer te vender porque deu certo, é um negócio novo. E aí acontece aquela que é a dor do crescimento, né, cara? Porque você começa a crescer e quando a gente é muito intuitivo, que eu também venho de uma escola muito intuitiva, né? Que igual você falou, você nem fazia ideia que aquilo era uma estratégia, você não tinha nem ideia do que era missão. Ah, não, eu tô fazendo isso Nada. daí, eu não tô vendendo um produto, eu tô resolvendo um problema. Isso daí nem passava, é tudo muito intuitivo. Então, assim, eu fui durante muito tempo assim porque eu aprendi com meu pai. Que é totalmente assim, um negócio de número, essas coisas. Ele sabe, na cabeça dele, eu vou ter que comprar tanto, vender por tanto, tem que segurar aqui. Tipo, tudo passa aqui. Mas para ele falar para alguém fazer, é uma dificuldade enorme. Então, para transformar isso em processo, para poder crescer organizado, aí realmente você precisava de alguém para te ajudar, né? E aí chegou. Foi. Aí em 2017, 17. Ele me chamou pra tomar um café. Sempre começa com café, né? Olha só, uma curiosidade. O pessoal pergunta, mas como vocês se conheceram, tudo? O Adri fica com vergonha de falar. Como a gente se conheceu, Adria? No Tinder. você vê, né? No Tinder. Deu match no Tinder. O pessoal brinca, fala, nossa, primeiro casal que eu ouvi falar que se conheceu pelo Tinder. Eu já olhava ela pelos Instagram da vida ali e tal, né? E aí eu vi que, já tá solteira. Tem uns dias já, o que tá acontecendo? Aí diz ela que eu curti umas fotos dela, que antigamente é essa, né? Você curtia umas fotos, Ah, eu não aí sei curtia como de que é. Meu tempo volta. de paquera já não Olha tinha só, Instagram, Era não mais ou menos tinha assim. nada. Tá bem atualizado esse tempo de paquera, porque foi agora, em 2017, né? Foi. E eu sei que daí depois eu. Aí tinha Tinder lá, eu vi ela, falei, vou dar. Dei match lá e dá match, né? Chama. E daí se. Cara, eu nem sei. Eu Quando nunca, um nunca... curte e o Quando- outro curte, É. aí dá match. É Aí porque. Aí é, deu match. deu é. match. Aí eu mandei mensagem pra ela. E a gente começou a sair, a conversar. E isso em abril de 2017, né? Em janeiro de 2018, a gente casou, foi morar junto. Opa. Foi papá. Foi. Eu falei pra ela, ó, eu sou assim, eu tenho um sonho isso. Daí eu já tava cheio de sonho, porque daí eu imaginei um negócio mesmo. Quando eu conheci Quando o Adri, ele estava já abrindo a loja de Carapó. Ele já estava para Era a Eu- segunda, inaugurar a terceira? segunda loja. Segunda Segunda loja. loja. E eu era assim, Senac, curso, tudo que tinha, eu fazia, entrava, eu participava, levava minha equipe desde lá atrás. Tinha os cursos do Senac e do Sebrae, eu levava meu time todo. Tinha incentivo, É. porque o governo dava um subsídio, né? Uhum. Nos treinamentos, e sempre eu fui o cara de levar a equipe, de ir, de aprender, então eu sempre tava com a cabeça bem aberta, né? Então eu via que tinha um nicho e que o mercado, poxa, se tinha dado certo aquela loja ali, podia dar certo também em outro lugar. Cara, e como que é engraçado, né? Escutando o Adrian e a Tainá falando aqui, né? Agora, no momento, o Adrian, com essa história dele aí, cara, quem passa na frente do Mega Feirão não imagina nunca que começou assim. Cara, você com uma belina carregada de bola, trocando por calçado e trazendo. Então, E assim, vendendo. e aí a gente vê como que essa questão de empreender, cara, o cara tem que ter um propósito realmente, ter uma visão, porque isso pode começar pequeno, porque tudo começa pequeno. Todo mundo olha hoje, tá com quantas lojas? 18? A meta para 2026 é 2026 agora, 2026 acabar, é 20, né? Mais duas. E até 2030, 50 lojas. Cara, tipo, chega a ser surreal, né? E eu fico assim, eu fico curioso, é justamente isso, essa parte organizacional, cara. Tem um ponto que é muito relevante. Onde eu mais aprendi, eu acho, lá atrás, que assim, formou muito ali é realmente cara, a rua, vivência, sair de casa. Meu pai falava, vai e faz, agora ser responsável pelos seus atos. Isso me impulsionou de uma tal maneira, ele jogar essa responsabilidade em cima de mim. Falou, não, é você agora, eu não tô mais com você não, esquece, você tá por conta própria. E eu vejo até hoje que tem pessoas que têm muita vergonha de trabalhar. Esse é o maior mal da sociedade. Às vezes o cara tá desempregado, mas porque a profissão dele é engenheiro, ele não tem coragem de pôr um espetinho na esquina ali pra vender, porque ele acha que não é um trabalho Digno. legal, bacana, status.
E isso pra mim nunca existiu. Pra mim, a necessidade. Você precisa. O que precisar ser feito, Tem que você não fazer. tem que ter vergonha de fazer coisa errada, de roubar, de comprar e não pagar. Isso sim. Mas de trabalhar, meu amigo, quem repara quem trabalha é só quem não gosta de trabalha. trabalhar, exatamente. Entendeu? Então eu tenho muito isso aí que me ensinou muito lá, a não ter vergonha. Isso daí, sabe o que é valor, cara? Isso daí são Veio valores do que meu pai. coloca dentro da gente e não tem quem tire. Então, aquilo que a gente aprende em casa, a gente põe, não adianta, não tem essa. Meu E pai aí, sempre falava, couro de homem não pode dar primeira. Homem tem que trabalhar. cara, e a minha esposa hoje ela fala que eu dou muito trabalho para ela no seguinte sentido, eu começo a, pô, eu tô com 52, jovem, novinho. Você tá novo, Eu cara. tô mesmo, não tô brincando não. Parecendo que tem 70, mas Não, mas assim, eu podia estar meio me aquietando, tô começando outro negócio, eu tô fazendo, eu tô indo atrás, sabe aquele frio na barriga de cara. novo, sabe? Então assim, isso pra mim é apaixonante, na verdade, você entendeu? E isso é o que motiva a gente, cara, a levantar. E ela fala que, pô, ela tem que ficar me segurando, né? Que eu falo assim, putz, a frase dela assim, nossa, esse cara é imparável, que não sei o quê. Legal. Aí eu brinco com ela, falo, ó, é melhor você ter alguém do seu lado que você tem que ficar segurando do que ter que ficar empurrando. Vai trabalhar, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa. verdade. Então é melhor segurar do que ficar empurrando, né? E eu tô vendo que você também de vez em quando tem que segurar, ô, Ah, Tainá. o tempo todo. O Adri, a gente fala que o perfil dele é águia. Ele é Uhum. visão. Eu tô aqui. Adria. Trazendo ele pro Tô chão um aqui. pouquinho às Isso. vezes e estruturando toda essa montanha de ideias. Daqui a pouco a gente vai falar de marketing também, né? Isso. Estruturando todo esse turbilhão que é você que dá forma a isso. Isso. Ó, quando eu entrei em 2017, quando eu casei com o Adri em 2017, ali para 18, eu fazia engenharia de alimentos, estava no quarto semestre. Eu falei, e agora? Continuo, começou a me enfiar dentro da loja, falou, não, Aos vai pro caixa, pouquinhos, não, né? é no sábado, tá movimentado, vamos pro caixa, é isso, aí organização e vai. Foi indo, a hora que eu vi, eu falei, olha, acho que não faz mais sentido eu fazer engenharia de alimentos, era integral, faculdade. Aí a gente conversou, eu falei, não, vou fazer administração. E foi quando eu iniciei administração, lá em 2018. Ela falou, não quero parar. Eu falei, amor, você não pode parar mesmo, não. Faz administração, que tem mais, assim, Isso. o nosso Dá, Que- dá negócio. uma, que- dá um, dá uma trilha ali, né, de Isso. crescimento, né? E foi quando a gente começou. Então, assim, quando eu iniciei lá na empresa, em 2017, gente, até 2019 ainda Pra você ter assim, noção, a gente foi crescendo. Até 2019 a gente não não tinha, tinha sistema. não tinha sistema, vamos dizer assim, tudo bonitinho, Sim, mercadoria, sim, tudo. sim, sim, Era sim. tudo Era na confiança, tudo na confiança ali. O caderninho, e sistema era só fazendo para emitir documento fiscal. conferência. Daquele jeito. Até Mas o 2018. que é? Mas era 18 pra planilha 19. ou anotadinho mesmo? Anotadinho, eu tinha daí nas planilhas, né? Trazia tudo nas planilhas, mas é conferência de caixa manual, Mas daí depósito, fala, vou anotar aqui, porque vai que o computador dá um problema, né? Vou. Não, aí era Não. relatório, fechamento de caixa, eles enviavam ali no final do dia, já tinha o WhatsApp, né? Enviava no final do dia, eu conferia ali tudo, as E planilhas. de vez em quando tinha que ir fisicamente lá Nossa, conferir. direto nós vivíamos dentro das lojas. E aí, assim, eu costumo falar que se não fosse isso, eu acho que eu ainda tava bem longe ainda de chegar no que a gente chegou hoje. A Tainá simplesmente falou assim, amor, não dá. Você não quer crescer? Nós tem que sistematizar isso aqui. E, não, mas vai dar muito trabalho. Como é que eu inauguro uma loja com sistema? Porque pra mim era um desafio. Eu queria chegar rapidão. Eu não queria ficar tempo da loja fechada. Eu queria chegar já ganhar dinheiro no salão, abrir a loja e vender. Meu negócio era vender. Não quero saber de organização, eu quero ver o dinheiro entrar no caixa. Exato. Não, tem que estar tudo no sistema certinho, tem que passar cada venda no sistema, tem que estar etiquetado, precificado. Foi uma luta, não foi fácil, né, Adriana? Imagino, Não né? foi fácil, É justamente mas isso, porque é uma construção. faz Perfis, parte. né? Exatamente. Você acha que isso é perda de tempo, Exatamente. né? Para quem é acelerado, assim, não, eu quero ver o cliente saindo com o sapato daqui, já com a Isso. solução dele e o dinheiro na conta, acabou. Exatamente. E já É. quem é mais conforme, né, que fala, não, tem que ser, porque senão Sim. como que a gente vai controlar? Mas você sabe que isso daí é realmente muito interessante, porque gasta um pouco de tempo na hora de cadastro, na hora de tipo, tudo isso daí, mas depois tudo flui melhor, né? Tudo, gente. E o Não é uma benefício dos maravilha dados, ter né? todos os dados nas mãos para você tomar as decisões. Então, isso é inegociável. Isso é- Aí você se rendeu a... Não. Aí eu falei, não, eu quero crescer, então vamos organizar. E aí ela pegou. E aí, assim, eu lembro certinho que teve você falando de casal,
A gente sofria muito porque eu fazia o financeiro, ela fazia um pouco do financeiro, eu Todo mundo fazia o fazia um pouquinho de marketing. cada. Todo mundo fazia um pouquinho de cada e era aquela bagunça. Ninguém tinha realmente um papel definido na Dava companhia. errado de quem que era a culpa. Os dois estavam fazendo. É aquela história, né? Cachorro de muitos donos ou morre de fome É ou verdade. fica gordo demais, né? Entendeu? Então, assim, pra mim acho que foi um pulo, tanto assim no nosso relacionamento, que daí isso reverberava em casa, né? Você começa a brigar ali na empresa, você leva isso pra casa. Foi quando falou, não, a gente fez um treinamento com o pessoal e falou assim, não, peraí, vamos definir, seu perfil é esse, treinar. O que que você faz? Tá. O que que você faz? Ah, o que que você faz de melhor? E foi, não, cara, você tem que estar aqui e ela tem que estar aqui. E nenhum dá pitaco no que é do outro ali. Cara, a partir disso aí, a gente deu uma guinada, assim, porque assim, ficou claro onde eu era bom e ficou claro onde ela me complementava e ela era muito boa nisso. Então vocês potencializaram Isso mesmo. E aí Isso. diminuiu até a os briga em ruídos, casa, né? os Não, ruídos. demais, porque daí ficou muito claro o que cada um tinha que fazer, o que que era a responsabilidade de cada um. E isso a gente tá falando foi agora, em 2022. A gente já tava com 6 lojas, né? Tava já grávida já do nosso primeiro filho, do Pedro. Aham. E a gente, não, e aí, o que que a gente vai fazer? Estamos Já com 6 faturando muito, uma lojas. loucura. E Aquela... a gente era regional, tá? Não tinha, eu era pagava os boletos, não tinha RH, não tinha, era só eu e ele rodando as lojas. Mas já tinha sistema, tudo já certinho, tava já com o tal. sistema rodando. Mas assim, Mas o operacional era vocês, Era né? nós. a empresa já tava com um faturamento bem expressivo e praticamente nós cantando, subiando e chupando cana vocês tudo ao não mesmo tinham tempo. vida. Vocês não tinham vida. Vocês só estavam juntos porque vocês faziam isso juntos e estavam viajando juntos. É Porque isso mesmo. se cada um vai para um lado, vocês não iam se ver. Era isso mesmo. Então, rapaz do céu. Daí foi quando a gente teve o. E aí, agora? O que que a gente vai fazer? O Pedro tá vindo, tá chegando. Foi onde que veio nosso primeiro filho. E é onde a gente decidiu, né? Realmente, a gente vai parar aqui com as empresas, com a quantidade que tá, ou a gente quer crescer mais? E quando a gente tomou a decisão do crescimento. E aí vocês viram que esse era o momento. Deixa eu formular melhor. Esse foi o momento que vocês pensaram, não dá para fazer tudo sozinho? Foi esse momento? Cara, acho que foi pra mim foi com a chegada do Pedro. Porque assim, até eu com o Pedro na barriga, eu queria estar viajando. Eu queria estar rodando loja. Quando o Pedro chegou, a gente ficou... O Adri, assim, já se programando antes, né? Já tava trazendo gente para ajudar. E eu tava assim, mas meu Deus, será que é a hora? Então, mas foi quando o Pedro realmente chegou, que eu falei, não tem como mais a gente ficar naquela doideira que a gente era lá atrás. De rodar De rodar loja, loja, vamos dizer assim, gerenciar de perto mesmo, sem um regional, sem um gerente geral ali. Foi de onde que a gente trouxe um gerente geral, a né? gente trouxe um Acho gerente que trouxe geral o ali. Márcio. Aí vocês Começou a desenharam dividir um pouquinho, um organograma Isso. para a empresa. Mais pra Ainda frente não. ainda, mais pra frente. A gente ainda colocou a gente colocou um bombeiro. Ah, só para A pagar gente os trouxe um incêndios. bombeiro, é. Foi mais pra frente que veio ali o organograma. Tem ali 2 anos que daí a gente... Foi, né, em 2024 que a gente trouxe daí um gestor de RH, que daí começamos a padronizar tudo certinho do departamento, porque até então era eu e uma assistente que cuidava do RH, DP, financeiro. E vocês buscaram onde? Buscaram um cara que já tinha uma experiência no mesmo segmento de vocês, né? Porque, por que eu tô perguntando, né? Como a gente vê que a nossa região é rica, cara. O Chama hoje é de Naviraí também, né? Não, o Chama daqui é do irmão. O Chama é de. São parentes, né? Eles são parentes, mas não é o mesmo. Não é do... Ah, não, era o chá. É o Fogo. O Fogo, né? De lá, o Foguinho lá, é verdade. O Chama. Fábio. Mas o rapaz é daqui ou ele é lá de Naviraí? O Fábio é de lá, o do Fogo. Aí Fábio, o ABV, o Ari começou acho que em Carapó, né? Sim, Carapó. O Ari. Mas o pai dele é de Naviraí. Vocês começaram em Naviraí. Então, assim, o Ari, eu conversei uma ou duas vezes com o Ari, pouquíssimas vezes. Tenho um respeito, uma admiração enorme, porque é o cara que fez o que fez, né? E eu conheci um rapaz que ele trouxe uma vez para trabalhar com ele de São Paulo. Que daí ele falou assim, não, o Ari ele pega executivos, ou então gerentes, ou então pessoas que trabalhavam nesse setor, no Carrefour, não sei aonde, tipo, para trazer para a equipe dele. Ou seja, ele pega gente que tem o conhecimento da área de empresas grandes para colocar para ele. Ou seja, ele vai se alimentando disso também. Sim. E essa é a minha dúvida. Vocês pegaram esse gerente
em algum player mais encorpado do que vocês, ou vocês pegaram um cara que era bom de organização e falaram, vamos nesse daí mesmo e... A gente pegou um rapaz que ele era bom em ele é bom em desenvolvimento. Então, opa, a gente já estava com um projeto aí de expansão. A gente precisava treinar as pessoas, porque a gente quer que as pessoas cresçam de dentro de casa, que a gente fala, dentro da empresa. Então, para isso, a gente precisava acelerar o processo de desenvolver essas pessoas. Foi onde surgiu a oportunidade da gente trazer hoje o nosso gestor de RH. E ele está até hoje com Tá vocês? até hoje conosco. Legal. E como foi essa experiência? Mas lá atrás, quando veio o Márcio veio mesmo para apagar esse incêndio, porque a gente, né, a gente engravidou É o Pedro. regional esse. E aí veio o regional vendas, e pegou aquele negócio todo, tal, mas a gente ainda continuou sem aquela organização do organograma. Aí da onde, quando chegou... Só que daí a gente foi buscando consultorias, treinamentos, trazia o cara, Que dá uma olhada, esse ano que trouxe você um falou cara que foi pra o ano dentro. das imersões aí? Não, lá atrás. E Nossa, a gente sempre buscou muito desde conhecimento, estar em 2021, treinamento. 22 ali, a gente trouxe pessoas de consultoria para analisar o negócio, olhar como que faz, que a gente não sabia. O jeito que era a minha empresa lá atrás, era igual o ABV, beleza, ele tem um nome, ele é um negócio que já tá grande. Mas o pessoal não olhava a minha empresa lá de fora como uma empresa, eu vou sair de uma empresa grande aqui, eu vou lá trabalhar pro Mega Feirão. Você entendeu? Eu não tinha esse nome. Porque tem que ter. Hoje o profissional, ele busca o cara que sai de uma empresa grande, o cara que realmente é bom. Ele vai achar um lugar legal, bacana pra ele trabalhar. Você concorda comigo? Uhum. Ele não vai sair lá de São Paulo, lá de um lugar lá pra, vou lá no Mato Grosso do Sul pra trabalhar numa loja que ele não tem pelo menos a visão que ela vai ter um crescimento grande. Aí sim, mas eu acho que se você souber vender seu peixe, você tem. Daí nós construímos, aí além do peixe, a gente começou a construir realmente a base. Porque se vender peixe, a gente vende muito bem, né? Mas a questão é que não estava construída a base para o cara falar, não, realmente, agora o negócio está pegando... Não, mas quando eu falo de vender o peixe, assim, é você vender essa sua ideia de crescimento, essa coisa, para colocar na mesa, falar, cara, eu tô começando um projeto agora, eu quero alguém para me ajudar nisso, conto com você. Então, assim, esse é o peixe que eu falei, se você Entendi. souber vender, você consegue... Talvez você não tivesse... Talvez nem você tivesse a dimensão do quanto o seu negócio era bom e talvez você não acreditasse tanto assim lá no início quanto você está acreditando agora. Não, mas eu acredito também que não tinha caixa para pagar um profissional desse patamar. Porque você tem que crescer, você tem que ter... Não adianta, igual nós não tinha CD. Até 5, 6 lojas não tinha CD. CD foi um administrativo um novo custo, sem dinheiro nenhum que entra, não fatura. Um CD, um administrativo não fatura. Que as outras têm que absorver, né? Você entendeu? Então, assim, cada um que você traz, você tem que ter uma estrutura para entrar dinheiro, para ir pagando. Então, assim, não é uma conta só de, vamos trazer para depois... depois, porque a margem é muito curta, né? Vocês trabalham, é o varejo Aí, ó, tá vendo? A gente fica, é tão facinho, né? Não, até hoje, eu costumo falar, hoje a nossa estrutura, vamos dizer, suporta ali até 30 lojas. Poxa, para 50, nós precisamos trazer mais gente boa. Mas daí, com 30, eu já pago essa estrutura de trazer mais gente boa. Gente boa custa o preço de gente boa. Gente boa... Gente com experiência naquilo já, né? Não, porque vai te dar suporte também, porque você não vai só... Existem posições nesse organograma aí que são posições que são fundamentais para você. Então você tem que colocar... Gente, time bom é feito de... Você pega o Barcelona... Cara, é um timão, mas tem os operários ali que são os que chegam, mas tem os caras ali que tem que fazer a diferença. Então é nesse sentido aí. E você, pelo jeito, é bem você tem isso daí bem desenhado, né? Você vai desenvolvendo com o tempo, né? Porque no começo você acha que você, eu consigo, tal. Você tem aquele senso de que o tal do centralizador. Mas chega um momento que você fala, não, cara, não esquece, isso aqui. Não tem como. Isso aqui senão fica mal feito, né? Para cada setor tem que ter um cara que é 1000 vezes melhor que eu. Esse cara tem que tocar esse setor e os setores têm que andar. Tem que dar vida no setor. Você entendeu? Só que você não faz isso com 6 lojas. Você entende como que é? Então, assim, poxa, você abre loja muito organizada e organiza. Você cresce e organiza. É o tempo todo assim. Você tem que estar para isso. Nunca tá bom bastante para você falar, não, agora tá tranquilo. Não, tá precisando porque eu tô crescendo aqui. Agora mesmo, a gente tá fazendo estruturas.
Agora a gente conseguiu ter um RH bacana, tem a faculdade, né, interna nossa, tem Um começou- programa de educação um dentro programa do... de pra educação, desenvolver. ah, programa de crescimento, DRE, é tudo muito claro, gerente, as nomenclaturas ali começa como júnior, vai para pleno, depois vai para sênior, ele tem um caminho que ele vai seguir. Então a gente hoje criou já Tem um plano de desenvolvimento de Plano de carreira. carreira. cargos e salários. É, Isso. eu fiz o Dale Course agora em janeiro, né? Eu me formei dia... eu não lembro o dia que foi a formatura, não. Acho que foi janeiro, acho que foi por aí. Não, um pouquinho depois, foi março, acho que foi a formatura. E eu me formei com Ah, o Mateuzinho. o Matheus e a Andressa. Os dois, assim, são um case nosso lá. Porque, assim, o E, Matheus assim, era motorista, cara. Cara, e o Matheus, ele me surpreendeu, porque é novo, cara. Novo. O Ele é moleque muito daquele, vamos novo. dizer, era pra estar com a cabeça farra, carrinho novo, ele tem um carrinho bom e tal, mas a cabeça dele é diferente. A gente notou que ele era diferente. E aí eu vi, assim, que ele tava numa... Ele era o gerente ali da O Marcelino. Marcelino. Tá lá ainda. Tá, Tá lá. ali no centro. Aham. Então, assim, é uma loja... Loja pô, boa. A loja dele é uma boa loja de- boa. Centraliza. Tipo, é a loja hoje do Mega Feirão no centro da cidade, é aquela ali. Então, assim, você vê que... Aí eu vejo, pô, o cara investe, mesmo sendo jovem, se ele... É aquela coisa. É o feeling, né, cara, de quem tem estrada, né? Bate o olho ali. Eu costumo pensar assim, o Day a gente, ali, o pessoal que a gente quer que cresça, a gente fala que não, tá Que vê precisando. que quer crescer, né? Porque é um Quer, investimento faz que a gente tá sentido. fazendo na pessoa. É. E assim, eu vejo como assim, é um, cara, é um presente que o cara nunca vai esquecer. Ele Uhum. pode fazer, depois de um mês ele sair da minha empresa, tá tudo certo. Ele vai dizer, nossa, o Mega Feirão me proporcionou isso aqui, cara, e isso aqui me ajudou em alguma coisa da minha vida. Não, Tá bom. pô, o Dale é Entendeu? transformador, eu vou ser bem transformador. sincero. Eu me arrependi de não ter feito lá em 2009, quando eu recebi meu primeiro convite para fazer. Eu também Eu- recebi lá atrás e E não acabei... fiz, porque daí, sabe o que acontece? Nessa hora você olha só o valor, o preço. Você não enxerga o valor que ele tem. Tá por trás, né? Aí depois, quando você participa, aí você fala, cara, isso daí transforma a forma que a gente vê as coisas. Aí depois eu já fiz o HIP, aí que ajuda você a perder um pouquinho da vergonha, né? Acho que até essa conversa aqui, a gente tá com um podcast daqui, acho que um pouco por conta do Ajudou. HIP, né? Porque eu aprendi lá que eu falava muito duro, cara. Eu tinha uma fala muito... E depois eu descobri que eu tinha que dar uma maciada para conversar. Isso daí o HIP me trouxe um pouco mais dessa... Que legal. Não que eu sou um cara doce, né? Porque descendente italiano, né? Fala alto, fala meio... Mas às vezes eu ia... sei lá, conversar, parece que eu tô cobrando só, parece que eu tô dando uma ordem, era só, É o sei seu lá, jeito de falar de mesmo. repente convidando pra ir jantar e eu tava te convidando como se fosse uma ameaça. Aí eu falei, Legal. pô, por que ele não convida? Pô, um negócio tão legal, por que ele não aceitou? Eu falei, você tava ameaçando ele, cara? Eu gostei também, eu fiz o HIP, foi bem bacana, porque assim, eu tinha muito, assim, parece que eu tô aqui tranquilo, que eu tô falando de algo que não é da minha zona, fora da minha zona de conforto, né? É algo que eu vivi, mas quando era pra fazer um negócio ou outro, nossa, eu dava aquele, assim, Não, o que e o foi? HIP me ajudou bastante. Nossa, eu Ia não meio sei. encolhidinho, tal, sabe? Eu Não tinha aquele... Eu não sei até onde a gente pode falar, né? Pra não tirar essa surpresa. Mas, cara, assim, aquele lance de você receber uma pergunta que te desestabiliza, aquilo cara. também foi fundamental. Aquilo, pra mim, eu descobri algumas coisas que falavam pra mim que me deixavam extremamente... Oh, meu Deus do céu, é uma coisa assim que até, ó, só de lembrar, você vê que muda até a expressão, e daí você... Eu fiz também o HIP. E eu tô querendo falar eu falei pra Ana Paula que ela precisava fazer, ela tá com medo dessa parte aí. Mas é bom demais, gente. É essencial pro nosso crescimento. Não, foi excelente. E agora, né, eu ia perguntar aqui na questão da gestão, tudo, né? Quem decide? Mas eu tô vendo aí, cada um tem a sua parte de decisão. Ou seja, eu vejo que é bem... Aonde que vai o Adrian? Até onde que ele pode ir, Tainá? Até onde que a Tainá pode ir, Adrian? Como que fica essa divisão aí? Bom, ó, vendas e marketing é com o Adrian. Eu dou pitaco, né? Mas é a última palavra aí com ele. Claro que também na minha parte ali, desde o financeiro ao compras e junto com os gestores ali de RH e departamento pessoal,
Tenho ali, me reúno com eles, a gente faz tudo o encaminhamento, no final a gente apresenta pro Adrian, mas o final tudo passa pela mão do Adrian. Uhum. Ele que é o CEO mesmo, então. Isso, Ele isso que mesmo. É ele que. Então, Por eu mais falo assim, é necessário, né, você ter alguém assim que, ó, é o pai da criança, né? Não adianta, cara, isso. não adianta. Quando você fala igual você viu ali da frase do Caíto, você pensa, poxa, a gente acorda aí no primeiro dia do mês pensando que tem provavelmente direto ali 180 colaborador, direto. Famílias que dependem da gente. Fabricantes, Tudo CLT. tem, tudo Pode CLT. Não, Isso, 180 180 com todo mundo. Tem fabricantes que produzem só para nós. São famílias e famílias que produzem só para o nosso negócio. Então, indiretamente, vocês industrializam, fabricam também. a gente não fabrica, mas são famílias, pequenos produtores, que como Modelo a de gente tem Franca. como a gente tem um volume grande, o cara fala, não, vocês são parceiros, tem 8 anos que a gente trabalha junto, 7 anos que a gente trabalha junto, vou fazer só pra você. Então ele faz a nossa própria marca ali e tudo mais, é um produtor nosso terceirizado, mas assim, já era os fabricantes antes da gente, mas pegou ali, gostou Você de fidelizou fabricar, o cara e fidelizou, acabou. exatamente. Então são um monte de família que depende do negócio, né? E você já sai devendo um monte ali, porque é normal. Então é uma responsabilidade enorme, né? Então, assim, sua decisão não pesa só na sua vida, impacta na vida de um monte de gente, né? Não, 180 direto, né? 180 direto. Então, 180. e- Fazendo chuva ou fazendo sol, chega ali no dia 5, tem que estar o pagamento na conta, né? Cara, nesse turbilhão, né? Quando você fala assim, né? Putz, tô acordando, tem sempre. Qual que é o indicador que você mais olha? Porque assim, tem gente que fala, não, tem que olhar faturamento, tem que olhar margem, tem que olhar volume de. O ticket médio. Qual que é o indicador que você monitora com um pouco mais de cuidado nisso daí? Eu acredito que, assim, hoje a gente tá olhando vários indicadores ali que para a saúde do negócio. Mas desde 2025 para cá, eu tenho olhado muito para margem. Porque veio esse negócio da reforma tributária e tudo mais. E aí, 2024, a gente trabalhou mais agressivo de margem, a gente tinha umas marcas próprias que a gente lançou, e a gente precisava pôr no mercado, as pessoas precisavam usar a nossa marca própria, pra gente daí, pô, usei e gostei. Só pra você ter uma noção do negócio em si. Quando você entra dentro de marca própria aqui, a gente chega nesse assunto. Hoje, um produto meu, da mesma qualidade, o mesmo padrão de qualidade, um tênis, vamos lá. Eu vendia tipo a R$ 79,90, o shopping vendia 119, vamos dizer, uma loja de shopping. Eu vendia R$ 79,90, eu não precisava vender R$ 79,90. Se eu fosse a 99, tava legal, tava um preço bom. E a gente acabava massacrando a margem, mas eu fiz com estratégia. Eu fiz poxa, a minha marca precisava ser conhecida. Então a gente meteu o pau vender. Hoje as pessoas gostou, comprou, pô, isso aqui é bacana, é legal. Agora o cara volta, aí a gente tá trabalhando no preço, tipo, de 2 casas abaixo do shopping do centro. Uhum. 2 casas abaixo. Aí você fala, mas como, Adrian, que você faz isso? E a gente faz isso tendo lucro. E dependendo, a gente tem até mais lucro do que alguns players. Vamos lá. O meu negócio, quando ele começou a crescer, que eu falo que foi uma grande virada em Dourados, foi daqui que eu comecei o negócio pelo bairro. Até então, na Viraí era no centro, Carapó próximo do centro. Então você vem de fora pra dentro. E aqui em Dourados, eu falei, eu vou abrir minha primeira loja de bairro. Fiquei com medo, foi como se fosse um recomeço, que eu fui ali no Flórida e a gente abriu num salão ali, tudo calçado no chão, e a comunidade nos abraçou. É naquele lugar que tá ali ainda, naquela esquina lá, do lado da escola? Não, era na academia do Bulita ali. Sabe o Bulita que tem a gym, academia? O cara tinha acabado de construir um prédio novo pra ele alugar. Ele falou assim, Adrian, vai disponibilizar esse salão aqui, é barato o aluguel. Mas o salão era no chão, cara. Tipo assim, tá muito ruim. Mas era barato. Eu lembro que era 3 e pouquinho, 3,5. E aí eu sentei com a dona do salão, negociei, ela fez um valor ali de 3, acho que 3.200 que ela começou a fazer. E a gente entrou naquele salão, caixinha tudo no chão, tudo assim, a gente tinha vindo de Dourados até aqui, mas a gente tava aqui, quando a gente chegou aqui em 2018, tava no auge da Dilma, do impeachment. Tava igual tá hoje, mais ou menos, povo sem dinheiro, o negócio arrochado, coisa andando de lado, coisa apertando. Falei, vamos pra Dourados. E eu vou ter que dar um passo pra trás. Na época eu já tava com uma caminhonete boa, peguei essa caminhonete, fui lá, troquei mercadoria, fiz tudo mercadoria de novo, voltei pra uma montaninha antiga, de 20 conto. Fui morar numa casinha ali, que nós mudou de Naviraí pra cá, numa casinha do lado da loja, que eu morei até a nossa quinta, nós estávamos com 6 lojas, a gente morava ali. e a gente ainda estava morando na mesma casinha de 1.000 e pouquinho de aluguel, 1.200, 1.400 de aluguel. E aí a gente abriu o Flora em 2018.
E o Florida foi um divisor de água, porque o Florida, aquela lojinha de bairro ali, foi uma benção. Tipo assim, o que a gente vendia lá em Naveria, ele vendia o dobro. A gente já chegou no bairro, o bairro vendendo o dobro. Aí imagina, você com um aluguelzinho de 3 mil, você vai ver o centro de Dourados. A realidade do centro de Dourados é acima de 40 mil, 35 mil o aluguel. Do mesmo salão, do mesmo tamanho, no bairro ali que eu pagava 3.200. Com estacionamento na frente, uma rua que dava para os caras estacionar. Então o que Faz uma acontecia? diferença enorme, né? Eu falei, nossa, tem um negócio aí, tem um outro negócio aí. Foi da onde que eu comecei. Sempre pensar, para mim ter preço, tem que fechar a conta. Eu tenho que ter um aluguel barato. Para a pessoa ir para minha loja comprar, eu tenho que ter estacionamento. E eu olhava aquelas farmácias e falava, putz, cara, por que essas farmácias dão tão certo? É popular, é barato e tem estacionamento. Foi daí onde as minhas lojas do Florida para frente virou tudo padrão. Lojas de esquina ou normal, mas com um bom estacionamento na frente e salões grandes, mas fora de mão. Tudo descentralizado. Porque você está levando o produto até o seu público, né? E eu consigo chegar lá com valor que entra e eu ainda consigo ter margem porque meu custo é baixo e autoatendimento. Então, fecha, porque assim, é auto self-service. Uhum. E agora aqui, você falando do que estava na época da Dilma lá e tal. E agora você coloca um plano de crescimento de 50 lojas até 2030. A reforma tributária vai estar concluída em 2033. Então você vai pegar esse período aí que é a sua meta de expansão aí, com a reforma tributária andando nessa transição. Cara, é desafiador, né? Já vem sendo desafiador, né? A gente veio, ano passado a gente abriu várias lojas. O momento não é dos melhores. A gente tá ali. Porque no momento que o negócio tá andando de lado, igual tá agora, tá andando de lado. A gente veio aqui, 2024 a gente cresceu, 2025 a gente tá empatando e tá soltando foguete. Porém, na época lá do 2022, depois da pandemia, a gente deu o boom que tinha mês que a gente crescia 30%, 40%. Cada ano era de 30% a 40% de crescimento. Então o boom foi muito grande. Hoje está estabilizando. Não tem como a gente achar que ia continuar crescendo daquele jeito. Uhum. Claro que veio, infelizmente, por conta daquele dinheiro, veio aquela inflação, as coisas tudo subiu de preço. Então, automaticamente não tá legal empatar. Porém, empatar hoje ainda é legal, porque cresceu muito lá, Uhum. e a gente, né, não cresceu. Você fez a gordura lá. Fiz a gordura lá, beleza. A questão do pensar de médio para longo prazo é que o Brasil sempre foi de ciclo. Eu nasci num ciclo ruim. Eu nasci em 2015. Meu negócio nasceu numa época ruim. Quando a coisa aperta, o que acontece? Surge dois negócios. Surge aquele negócio de top 10, top 15, top 20. E o meu negócio tem aquele cliente que o dinheiro fica apertado e ele cai um patamar, ele acaba indo pro coisa. Tem o desafio do crédito também. A gente consegue um banco que está operando com a gente, que a gente também dá crédito. Eu não dou crédito, mas o banco parceiro dá o crédito. Você fez uma parceria. Fiz uma parceria. Então a gente tem hoje o preço, o parcelamento e o crédito terceirizado para o cliente. Então o que acontece? Se eu for olhar para o momento de hoje, eu não abro nem igual esse ano. Esse ano eu falei, vou dar uma segurada, vou abrir no máximo 2 lojas e a gente vai estruturar para criar, justamente identificar toda essa questão do tributário, ver tudo o que vai ser possível. Com essa margem que nós está esse ano, que esse ano a gente melhorou bastante a margem. A gente consegue passar? A gente consegue continuar crescendo? Porque assim, a partir de 26, até esse ano a gente aportou dinheiro de FCO, a gente teve bancos parceiros que foi, até porque eu dei uma virada. Eu tinha lojas que as caixas eram no chão. Depois eu achei alguns bancos parceiros, a gente reformou. Hoje as lojas parecem até uma franquia, né? Que é tudo padrão, igual. Então a gente deu essa reestruturada. Várias vezes. Mas enfim, hoje está no padrão. Hoje está numa empresa que eu acredito que, poxa, até o final desse ano a gente chega num nível de corporativismo ali, dentro da empresa, de governança, que se tiver até um player querendo comprar, ele vai animar e vai achar uma empresa bacana. Porque a gente está realmente fazendo crescer os departamentos. Tá? E aí, assim, a gente sempre tem que olhar lá pra frente. Se a gente for olhar aqui, agora tá bom pra abrir loja. Por quê? Você viu um monte de salão fechado? Locais bons? Salões grandes? O aluguel indo pra baixo? Só coisa pra alugar, né? Você entendeu? Então, é o momento de você abrir loja. Cara, porém... É aquela coisa, né? Tem um monte de gente chorando, né? Vamos vender lenço. Então Você entendeu? Porém, claro, requer você ter atenção, porque a gente tá no Brasil, né? Eu adoraria que tivesse uma mudança de poder, porque pra gente eu acho que ia ser muito melhor.
E aí é que tá, né? A gente fica muito dependente do que vai acontecer na política. Então, assim, o empreendedor ele anda nesse aqui, ó, tateando no escuro. A verdade é essa, né? E até eu conversei, né? Tava comentando com vocês que lá em São Paulo, quando eu fiz, eu conversei com um cara que ele é especialista nessa questão de planejamento tributário. Sim. Aí ele falou que desenvolveu o sistema lá através do grupo que a gente trabalha junto lá, que é praticamente assim, é um sistema que vai vir para ser tipo uma boia salva-vida nesse período de reforma. O cara pega, analisa todos os seus clientes, para quem você vende. Ah, eu vendo para o consumidor final. Ah, compra de quem? Ó, compra de tal, tal. Ah, analisa todos esses dados, o que você paga de imposto hoje e faz a projeção da reforma tributária, o que você vai pagar ano a ano em cada ano da Em transição. cada fase. Ele faz um mapa para a Interessante. empresa para poder saber como que vai ser o pagamento desse imposto. Ah, como que vai impactar? Ah, eu compro lá de Franca, compro. Ah, não, eu compro aqui Nordeste, mesmo. Minas, Tipo, eu de vendo para cada aqui, não, eu estado. vendo aqui. É igual, eu tenho uma empresa que eu compro São Paulo, Curitiba e vendo para Mato Grosso do Sul. Então, Sim. assim, faz esse impacto que vai ter na logística, tudo. Ah, você vai compensar comprar aqui, porque vira uma estratégia, às vezes você até pagar mais caro se você tem um aproveitamento de crédito aqui melhor. Você Entendi. entendeu? Então, assim, hoje, a minha realidade, a minha empresa está no lucro real. Eu hoje vou oferecer um produto para um cliente meu. Se ele, isso eu falo a realidade hoje, né, da reforma, né, mas se ele compra em São Paulo, ele paga 100 e vai ter um crédito de 7%, que é o crédito que ele tem do ICMS lá. PIS e COFINS, todo lugar é igual, não muda nada, mas já no ICMS ele vai ter um crédito de 7%. Então ele vai ter um crédito de R$ 7 numa compra de Sim. 100. Se ele compra comigo aqui a 150, um exemplo, pô, mas ele está pagando 50% a mais. Só que ele vai ter um crédito de ICMS de 17% sobre esses 150%. Quer dizer, aí já vai impactar no preço que ele vai pagar depois, o custo dele vai diminuir. Sim. Então ele tem que fazer toda essa. Viu, E agora, fornecedor. com a reforma, vai mudar, porque, como a gente estava falando antes, a incidência vai ser no destino. Então tem que ver, você está vendendo para onde? Para onde está indo? A nota. Ah, B2B muda, eu vendo para o consumidor final. Então, assim, tudo isso, o Guilherme, ele é representante lá, ele tem um sistema que dá todo esse mapa para atravessar esse período com uma certa segurança, porque assim, certeza a gente não vai ter, não tem como. E é tudo novo, cara. Então, assim, a reforma dá um gelinho na gente, assim, né, de ver como é que vai ser, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai ter que se virar, não tem para onde correr, né? Então, assim, preocupa. Não é aquele medo paralisante que não vou fazer nada, não é isso, mas, pô, aquela coisa do pular no escuro, né, não saber o que a gente vai encontrar lá. Você tá tendo essa preocupação? Falar bem a verdade, não. Por quê? Porque eu penso, se vai ser para todo mundo, se não vai ter escapatória, então todo mundo vai ter que entrar na linha. Vamos dizer assim, na mesma linha. Todo mundo vai falar a mesma língua. Se tiver aqui, se essa caneca aqui, lógico, daí vai entrar muito esse negócio aí do. Aí sim, essa empresa aí ela vai arregaçar, porque imagina, eu ter essa visão do que é, como é, isso vai ser uma estratégia. Isso aí vai ser estratégico. Aí é onde que você vai ter que operar, a gente vai ter que ir ali, sentar, ver certinho, compensa comprar de lá, compensa comprar de cá. Mas a questão do preço ali, de mercado, quanto a crescimento, vai fazer adaptação. É uma nova inovação de novo. No final repassa. No final, quem que vai Não, pagar essa sim, conta? quem vai pagar é o A média consumidor final lá, não é tem como toda a guerra lá no Estreito de Hormuz. de Hormuz. Ucrânia e Rússia. Cara, é a hora que chega ali na gôndola do supermercado, é ali que a conta É ali é mesmo. paga, né, cara? Outro Então não jeito. tem jeito. E por outro lado, isso que você faz, né, que você fala, trabalho para a linha, para classe C, D, Sim. cara, a hora que a crise aperta, aquilo que você fala, de repente até mais gente entrando mais gente entrando no mega feirão, porque vai ter que pegar uma coisa mais popular, Existe a né? perca ali do poder de compra, isso aí influi.
né? Mas também existe esse cliente que fala, pô, peraí, a Eu vou coisa ter tá, que descer um grauzinho, a né? coisa tá meio apertada, eu vou nessa loja que compensa, que tem umas promoção, que tem, a gente faz um marketing bem agressivo, né? Então, assim, aí a conta vai equilibrando. Mas eu acredito que vai ser, assim, bem interessante, principalmente a questão do estratégico vai mudar um pouco, tá? O estratégico vai ter que andar muito alinhado com o tributário, mas Sim. muito mesmo. Cara, é porque vai ser Que a é questão de decisão vai. valor, exatamente. Antes de comprar, você não vai mais pelo skill, isso aqui vende bem, não, peraí, mas se eu conseguir alguém para produzir aqui, aí Uhum, eu não sei como é que funciona a questão de importação. Se eu conseguir da China exatamente. para pôr aqui, pela lei de maquila do Paraguai ali, eu Aham. não Não, sei, eu não tudo isso é sei. Você tem que exatamente. sentar na mesa ali e E começar a analisar queimar a cada. cabeça. Cara, e vai ser isso, porque, como eu já disse antes, cara, essa reforma é tudo menos tributária, cara. Porque a gente vai ter que ter uma. Não, O empresário, ele vai ter que ter um upgrade. A gente vai ter que começar a fazer uma gestão daquilo que a gente tem. Então, uma empresa que já tem gestão, por isso que de repente você fala assim: ah, não estou tão preocupado, por quê? Porque hoje você já tem um sistema de precificação, você só vai trabalhar. A dor de cabeça que vai ter vai ser essa: sistema, ERP, porque agora, não sei se está sabendo, mas agora em agosto já vão começar a rejeitar documentos se não tiver tudo adequado. Então, Sim. assim, se as informações ali não do, tiver do bacana. CBS, que é o teste, se não tiver certinho na estrutura ali do documento fiscal, vai ser rejeitado e não vai sair o documento. Ou seja, agora vai começar para valer já. Sim. Então, assim, vai começar a rejeitar documento. Ah, não vai dar multa, não vai dar nada. Só que se você não vai conseguir fazer um cupom fiscal, não vai conseguir fazer, porque vai ter que estar ali. Não vai aparecer nada, é tudo fantasma, tá? Mas já vai ter que É uma ter conciliação informação. fantasma. E Exatamente. fica pendente, Que é né? para ter certeza, porque eles já estão querendo pegar esse período para ter certeza que em janeiro o CBS vai entrar para valer, aí vai começar a ser cobrado já. Você tá entendendo? Então, assim, começa. Vai dar um giro de 360 isso aí. Se realmente Cara, ela já começar ali a operar, assim, Dessa forma como tá dessa falando. forma aí, e assim, é justamente isso, vai mudar a forma de como as empresas vão tomar decisão. Ela não vai mais fazer, é mais barato, é mais caro. Não, ela vai ver de onde vem, para onde onde tem vai, mais quem compra, crédito. quem. Tudo isso. Então, assim, vai ser uma transformação, né? E o que eu percebi, cara, que você tá falando que se você é muito do marketing, né? Que eu tava vendo aí, que é, você já deve ter feito, porque pelo jeito que ele já falou aqui, Tainá, já deu pra perceber que ele já deve ter feito umas campanhas meio doidas aí já, Ah, né? e faz, hein? Toda hora. E deixa eu falar, isso daí acelera, é bom mesmo? Então, o que acontece? Por a gente estar descentralizado e por a gente ter o custo ali de aluguel, o custo operacional mais baixo, eu consigo ter uma verba de marketing um pouco maior. E o que me fez eu crescer lá atrás também? Foi um dos motores que a gente nem citou aqui. Mas eu comecei a impulsionar na curiosidade no Facebook em 2012. Em 2012 eu tirava foto, eu tinha um caixa lá que tinha parecia isso aqui, a mesinha. E eu fazia umas fotos bonitas dos meus produtos número 40, número 35. E eu já postava no Facebook, que na época não tinha página Tráfego no Facebook. pago, essas coisas. Daí eu tava postando lá, tal. Eu falava, aí eu vi um botãozinho lá, impulsionar. Isso em 2012. Tum. Apertei, coloque dinheiro. Fiz uma transferência, era na época eu transferia via TED, fiz um TED lá pra conta e apertei o botãozinho. Cara, aquilo um monte de gente viu. Falei, que trem doido é esse? E fui aprendendo mexendo. Quando eu abri minha primeira loja em Dourados, aqui em Carapó, antes da gente chegar, a gente já tinha impactado mais de 200 mil pessoas com 200, 300 reais de impulsionamento. Ninguém fazia Instagram aqui, nem Facebook. Não era nem caro os leads, né? Era de graça. Não era Com 100 reais você fazia um regaço num post. Hoje já tá, você pega o valor de um lead que você vai captar com isso Não, daí, hoje já tá, já o acabou. custo. Na época, pra você ter noção, nenhuma dessas lojas do centro fazia nem tráfego pago. Mal tinha rede social. E eu cheguei com rede social e com tráfego pago. Os dois juntos. Lá Chegou atrás. com os pés na porta já, né? Foi uma inovação. Então, assim, por isso que a gente lotou um bairro ali, lotou uma loja aqui. E o trem explodiu e a gente sempre na rede social. Porque a gente foi fortalecendo isso. E eu sempre falo, hoje nossas lojas não tem uma vitrine, você pode olhar. É porta, tipo uma casa de móveis. Tipo um mercado. Tudo fechado, adesivada nos vidros, não dá pra ver nada dentro. Eu falo, a gente compra, o cliente, a nossa vitrine é na rede social. A gente compra, posta, o cliente quer olhar nossa, vai lá na rede social, eu gostei desse aqui. Ele sabe que tem lá na loja. E ele chega e vai direto na loja. Ah, mas por que você não tem vitrine?
Porque a vitrine é custo, é colaborador que tem que ter responsável, é Perca de calçado que pares. perca de... Entendeu? É custo. Não, e outra, uma loja com uma frente de vidro, É mais tudo. caro, os galpão barato não tem frente de vidro. Então, Mais assim, simples. eu sempre costumo falar, gente, eu sou um É cara que... funcional o negócio. Eu sou um cara que eu sentei na cadeira do preço. Eu tenho que fazer de tudo pra mim, no final, eu ter isso aqui um pouquinho mais barato e a pessoa ver a percepção de valor nisso aqui. Esse Eu escolhi essa esse cadeira. meu nicho. É esse meu Então, assim, nicho. a gente já vê, né? Começa você vê que tem a clareza, né? Para quem Pra é quem o seu público. é meu que eu Você trabalho. sabe como quer atender, né? Uhum. E eu vou até perguntar aqui já da questão de gestão de pessoas, né? Que vocês falaram do RH e tudo. E como eu já antecipei aqui, qual que é a importância de vocês, né? Nessa capacitação? Eu gosto de citar porque eu gosto muito do Dale, né? O Dale tem uma participação boa nessa formação que vocês têm hoje, que passa pro seu pessoal. Quanto vocês têm disso daí, cara? Cara, eu costumo falar assim que o legal ali de você entender perfis, entender pessoas, e aí a hora que a gente começou a investir em pessoas dentro do negócio, o negócio deu uma outra virada, né? Você lembra? Porque hoje a gente, essa semana passada mesmo a gente começou, porque assim, você começa a olhar pra frente, tem muita coisa pra ser feito. Mas quando a gente mesmo olha pro que a gente já fez em 3 anos, cara, de É um transformação da case, né, empresa, cara? é muita coisa. Você entendeu? E aí vai muito do que a gente entrou no DEIO lá atrás. Eu lembro que o pessoal já tinha indicado, você tem que fazer, tal, tal, tal. E aí eu meio assim, tal, porque eu já tinha feito um outro, eu tinha começado, mas eu tava numa época muito atribulado com... Eu tava muito centralizador, que não tinha tempo nem de fazer o treinamento. E aí veio a oportunidade de novo, a gente já tava com alguns, né, já tinha ajustado alguns ponteiros ali que sobrava um tempinho. Eu falei, amor, agora eu vou fazer. Nós fez junto, A né? gente fez junto. E assim, pra nossa vida pessoal também foi maravilhoso, porque a gente começou também a ver que dava pra deixar o trabalho na porta de fora e não trazer ele pra minha família, pra dentro, pra convivência com meus filhos. Porque hoje a gente pensa, eu mesmo quero formar meus filhos sucessores. Se eles não quiserem tocar a empresa, tá tudo certo. Eu respeito, quero que eles sejam o que eles quiserem ser. Porém, quando ele tiver a idade de 15, 16 anos, ele vai pra loja, ele vai pro CD, ele vai varrer chão, ele vai carregar caminhão e devagarzinho vai pegar caixa e vai. Eu quero dar esse exemplo pra ele. É o que eu fiz com o Rafa. Se a gente começa dentro de casa a falar só dos BO que tem BO. O que a gente vai impactar nesses meninos? Uhum. Então a gente fala, não, poxa, vamos deixar esses trem pra lá. Tá, Tudo que as bem que o crianças papo é acordadas, negócio. olha, não vamos falar de BO, Cara, não mas vamos sabe o que falar de acontece problema. que eu fiz com o Rafa, tô fazendo com o Samuel agora, porque o Rafa tá com 21, tá desde os 16, 15, 16 Que comigo. legal, você tá fazendo, né? E o Samuel agora com 15. Tava meio assim e tal, daí eu levei ele para esse programa que eu comentei com vocês lá da Sample Exame lá. Já deu uma clara, tanto é que a gente a gente ficou lá de segunda a sexta, chegamos aqui no sábado. No domingo ele falou, pai, amanhã eu vou trabalhar, né? Falei, beleza, já foi lá pra firma, daí já ele mesmo, sempre nas férias eu tinha que ficar falando, ô, vamos trabalhar tal. Essa vez ele veio, já começou lá, já Que fazendo, legal. e já aprendendo. Tem que aprender a fazer tudo, tem que aprender a andar todas todos os processos que tem na empresa, né? Tanto é que ele não vai lá, ele vai lá com a roupa de quem fica no pátio, lá no chão de fábrica. Aprendendo a cortar, aprendendo a operar a serra. Tem uma riqueza nisso aí. Cara, é demais. Então, assim, e o que eu fiz? Eu remunero. Remunero bem. Porque ele tem que ver que o esforço que ele tem ali tem retorno. Tem retorno. Porque é isso, porque ninguém gosta de fazer alguma coisa e não ter retorno. Claro. Tipo, você reconhecer, você falar, cara, obrigado, pô, você resolveu meu problema aqui hoje, cara, você me ajudou. Então, assim, tudo isso faz parte de despertar o desejo de estar ali também, porque se a gente não faz, se você não leva, né, cara, ele não vai ter. Semana passada, só para que vocês entendam aqui, o nosso episódio, por enquanto, ainda é gravado. Em breve nós faremos ao vivo, né? Mas ainda não estou preparado para isso, estou devagarzinho. Mas semana passada eu estava conversando aqui com o Leonardo, ele é contador. Em breve o episódio dele vai estar no ar também. A semana que vem, creio, já vai estar no ar. E ele começou assim, o pai começou a levar ele no escritório quando era criança, tal. Ele depois
com o tempo ele foi fazer agronomia e depois, na hora que ele percebeu, ele estava querendo voltar para trabalhar no escritório de contabilidade do pai, porque ele falou, cara, eu achei que eu não gostava e gostava. Mas por quê? Aquela coisa de criança que está ali, como está na Bíblia, né? Ensina seu filho no caminho que ele deve andar e quando ele for grande ele não vai esquecer. Então, assim, isso é realmente assim, você vai começando a plantar isso no sucessor, né? Isso também não tem problema nenhum, mas tem gente que não consegue fazer isso porque de repente não consegue mostrar o encantamento que tem no negócio e não consegue passar para a próxima geração, né? Mas existem perfis e perfis também. Eu costumo falar lá que eu sou aquele cara assim que a gente fundou o Mega Feirão. O Mega Feirão foi feito depois criou o propósito. O primeiro propósito era atender a pessoa, o trabalhador, aquele cara que ganha pouquinho, tal, que ele precisa, o dinheirinho dele é contadinho, ele precisa, né, com menos calçar mais, né? Depois o propósito virou pessoas, desenvolver pessoas. Mas eu costumo falar que eu não fiz empresa para mim ficar. Eu fiz empresa para passar para assim, para outro gestor entrar, para passar por uma profissionalização, fazer a sucessão profissional também. Ah, mas se essa sucessão lá, se meu filho for o cara certo, beleza. Mas de repente ele vai querer criar a empresa dele também e tocar, ter a própria empresa dele e tá tudo certo. Exatamente. Mas eu quero que não tenha necessidade nem dele tá. Eu quero que a empresa até lá tenha diretores, tenha CEO e tá tudo certo. Ele de repente vai ser só parte do conselho, se for o caso, mas também tem que demonstrar que é capaz de estar ali, né? Exatamente. E aprender a vender. O cara que aprende a vender, ele nunca vai passar. O cara tem que aprender a vender. Vender é a moeda que vai movimentar o planeta. E sempre movimentou, né? O cara sabendo vender, o cara passa por qualquer... Cara, é aquilo que eu tava falando, você precisa vender a todo momento, cara. Bom, se você vai contratar alguém, você tem que vender o teu sonho pro cara abraçar com você. Exatamente. Então, assim, a gente tem que atrair não só clientes, mas atrair talentos para nossa empresa. Hoje tá um território que a gente tem que fazer muito. A gente tem que estar vendendo o nosso peixe a todo momento mesmo. Eu costumo falar que o trabalhador nunca teve com tanto empoderamento. E a gente fala assim, muita gente fala assim, o tempo todo você tromba com muito comerciante que fica falando, as pessoas não querem trabalhar mais. A nova geração é ruim de serviço. Gente, o que eu tenho visto, assim, eu não costumo reclamar da nova geração, não. Eu costumo achar que a gente não sabe lidar com a nova geração. Porque eu tô olhando para as lojas, cara, hoje, poxa, o pessoal tá animado. A questão é, ele tem que saber com clareza o que ele tem que fazer. Ele não sai de casa, meu amigo, das 8 até as 5h30 para ir lá fazer hora, não. É porque se ele não faz, é porque não tem a clareza, a liderança dele não passou o que ele tem que fazer. Porque não o cara conseguiu instigar o cara a Você fazer, entendeu? né? Alguma coisa nossa tá errada. Nós não vendeu o sonho do crescimento dele. Nós não vendeu que ele tem que conquistar uma casa, um carrinho, ou de repente tem que conquistar um celular novo. Nós que tá errando. Porque eles têm essa dificuldade de saber o que eles estão querendo. De repente é só mostrar, você aliar o sonho dele com o seu e mostrar onde que vocês vão junto, caminho, né? O sonho e o caminho. Porque muitas das vezes a empresa fala assim, o cara não quer trabalhar. Mas eles não sabem. Gente, o óbvio tem que ser dito. O cara não sabe o que ele tem que fazer. A gente também não sabia até muito tempo atrás que tinha um monte de coisa que tem que ser feito. E alguém veio ensinando, lógico, a gente foi pagando para aprender, porque a gente teve essa condição, mas o que a pessoa, o operador de loja, chão de loja espera? Que a gente forme essas lideranças, que reverbera a cultura de cima para baixo, que todo mundo respira a mesma essência. Porque isso daí é bom para você, então você que tem que pôr isso daí para ele. E muitas vezes a gente como empresário não enxerga isso. Hoje é o nosso foco principal agora. A gente trouxe até o Gianni lá e tava meio que RHDP. Ele tava responsável pelos dois departamentos. Porque a gente tava sem um DP, a gente trouxe um DP top, e agora o Gianni ele vai ser desenvolvedor, cara. Ele é o cara que vai cultura, desenvolvimento. É o primeiro passo agora que a gente tá... Ele vai ficar full time na faculdade corporativa. Começando com a integração do colaborador. Porque, cara, se o colaborador não tá integrado com a empresa, gente, absenteísmo sobe, turnover, vira um... Não, é isso daí, é realmente incorporar o colaborador à cultura da empresa, fazer parte realmente da mesma... aquela coisa que eu falo assim, a cultura são minis, outros Adrians e Tainá ali dentro. Exatamente. Então isso daí, cara, que bacana.
A gente tá partindo pro final já, tá, cara? Eu falei pra você que passa rápido o Passa negócio, a gente rápido. conversando aqui. Tá A indo. gente nem viu, mas já tá escurecendo lá, já tá meio escuro, a gente já Não, nem filho, se for quase contar a vê. história aqui, tem história pra noite inteira. E É aqui eu muita gosto sempre de prosa. perguntar, né? Eu faço duas perguntinhas, né, pra encerrar, que é, cara, um livro que marcou a, a- algum momento da sua vida. E o empresário, que isso daí eu já tô até sabendo já qual que o Adrian vai falar, que tem assim como referência. Assim, o livro, eu tenho um livro assim que eu achei que impactou muito a minha vida no varejo. Eu li alguns livros, não sou muito de ler, mas aqueles que me interessam eu leio e vou lá e leio até o final. Mas o que me impactou como varejista, que abriu a minha mente, porque muitas das coisas que eu já fazia, esse cara fez, chama Made in America, que é o livro do Sam Alto, do grupo Walmart. Aham. Então, assim, cara, genial. E tem muita coisa que tá no livro e que eu já fiz, que é as campanhas, que é essa loucura do marketing, que é essa doideira de fazer diferente, Que o cara não te esquece, criar né? isso, criar eventos, criar um negócio e tal. É o que ele já fazia lá atrás. Eu falei, cara, que massa. Quando eu li o livro, eu fiquei apaixonado. Mate América, Pô, do legal. Salto. E empresário, cara, eu admiro o Caíto, mas um dos caras, como varejista, assim, que é minha referência hoje, não tem, cara, é o Luciano Hang. Esse cara é um cara diferente de todos. Ele é outro patamar, né? Ele é diferente de Não, todos. negócio não gosta, isso daí o cara. Não, Aí é outra Pode ser o história. que for, mas eu admiro esse cara. Realmente. Eu admiro esse cara. E você, Tainá? Bom, um livro, acho que o primeiro que eu li ali quando eu comecei a fazer administração foi o Pai Rico, Pai Pobre. E empresário, com certeza é o Adrian. É o empresário que mais me inspira. Cara, e você tem o privilégio de estar ali com ele Com dia a dia, né? certeza, aprendendo todo dia. Cara, eu vou voltar aqui a parafrasear o Caíto, que realmente empreender não é para qualquer um. Eu acho que é aquela coisa assim que a gente traz dentro, né? E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, esse tempo, esse momento aqui de troca de conhecimento, né? A gente, como eu disse, né? A gente não imaginava a história, como que é. E creio que se a gente ficar aqui 3 horas, a gente vai conversar 3 horas, 4 horas. Então, assim, e foi realmente uma. Não era à toa que eu estava curioso, não, porque realmente é uma história, cara, inspiradora mesmo, cara. Essa questão de arregaçar as mangas e voltar. Humildade, Adrian, de reconhecer que ó, até aqui eu vou, Tainá, isso daqui é com você. Então, isso a gente vê que são alguns ingredientes que o sucesso não deixa para trás, sabe? Uma pessoa que não tem esse coração ensinável, tudo isso daí, ele realmente é difícil. Então, parabéns para vocês, muito obrigado. É, e assim, a gente vê que é realmente uma história rica. Vocês, tipo, vê a hora que vê vocês falando, que a gente vê vocês falando sobre isso, a gente vê que brilha o olho, é diferente, realmente é algo que vocês têm vivido, né? Então eu agradeço, muito obrigado. Espero que numa outra oportunidade a gente tenha comigo depois, quando tiver com 60, 80, 90 Legal. lojas, né? Legal. E pode deixar uma palavrinha de despedida para o nosso público aí. Primeiro, obrigada. Muito obrigada pelo convite, por dar a oportunidade para a gente contar um pouco da nossa história. Eu costumo falar que, você falou assim, de uma coisa assim que a pessoa tem que ter é humildade para aprender, porque eu mesmo estou aprendendo o tempo todo, aprendi coisa com você aqui e eu garanto que a cada oportunidade a gente vai aprendendo e eu sempre fui muito curioso. Então, assim, se for para me recomendar alguma coisa, cara, a gente tem que ser muito curioso, né? Lógico. Testar primeiro, depois, né? E assim aos poucos. Mas assim, gostei do papo, foi bacana, assim, foi assim, uma troca legal. Agradecer, cara. E nós estamos à disposição. Muito obrigado mesmo pelo podcast. Parabéns, eu gostei do Obrigado. espaço. Tô vendo a minha cidade de coração aqui, ó, anoitecendo, cara. Eu sou apaixonado por Dourados. Pô, Eu sou um beleza. douradense de coração. Cara, e obrigado, foi muito bom mesmo. E você que acompanhou esse papo, você que achava que abrir uma empresa, que empreender é só chegar lá e falar, vamos começar, a gente viu que empreender exige muita vontade, muita determinação, foco, suor,
E a gente viu hoje com o exemplo do Adrian e da Tainá aqui que realmente não é para qualquer um. É algo que você precisa de colocar a sua cultura para quem está ali, acreditar em pessoas. E a gente viu que a história do Mega Feirão, quando você passa e vê várias lojas, que crescer exige trabalho, disciplina, processos. E eu espero que tenha feito sentido para você ouvir, aprender nesse episódio o que a gente tem mostrado, o que a gente quer mostrar das realidades das empresas que estão aqui na nossa cidade, na nossa região, que muitas vezes a gente acha que o grande exemplo vem lá de fora, a gente tem exemplos dentro de casa para seguir. E espero que essa história do Ada da Tainá tenha inspirado você assim como me inspirou. E, como eu sempre peço aqui, continue seguindo o nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho, comente, toda essa história, porque assim a gente vai conseguir alcançar outras pessoas e também levar um conteúdo de qualidade. Muito obrigado e até a próxima.